Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 10. Tá bom. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos eles comeram da mesma comida espiritual, e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Deus, porém, não se agradou da maior parte deles, razão porque seus corpos foram espalhados pelo deserto. Ora, essas coisas aconteceram como exemplo, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais idólatra, como algum deles, como está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para farrear. Não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não tentemos o Senhor, como alguns deles também tentaram, e foram mortos pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo anjo destruidor. Todas estas coisas lhe aconteceram como exemplos, e foram escritas para o nosso aviso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que pensa estar em pé, cuidado para que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, e fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, também dará um escape, para que a possais suportar. Amém? Por favor, sentem-se. Bom, graças a Deus pela oportunidade que nós temos todos de estar aqui. E como os irmãos acabaram de ver na leitura, ouvir na leitura, se trata de uma mensagem do apóstolo Paulo, que foi feita em forma de advertência à igreja dos Coríntios. Do que nós conhecemos um pouco dessa igreja, ou melhor, dessa região, a região da Grécia, a cidade de Coríntios, existiam muitos templos pagãos, templos de adoração aos deuses dos gregos e também dos romanos. E uma prática comum naquele período era vender a carne que era sacrificada aos ídolos para as pessoas. Então as pessoas iam até os santuários que eram oferecidos os sacrifícios e compravam dessa carne sacrificada. E era comum também que alguns cristãos comprassem dessa carne. Eles iam até esses templos onde era oferecida adoração aos ídolos, e ali eles compravam a carne. Inclusive, em algumas celebrações em que essa carne era oferecida aos deuses, em algumas solenidades, algumas festas, que esses animais eram oferecidos e a carne era vendida, alguns cristãos comiam a carne ali mesmo dos animais, dentro do templo pagão. Por que faziam isso? Porque eles chegaram à compreensão, a partir do tempo de fé que eles tinham e da maturidade que eles tinham em Deus, de que tudo pertence ao Senhor, e de que a comida não poderia fazer eles mais agradáveis a Deus ou menos agradável. Essa era a compreensão que esses primeiros cristãos tinham. Então,
eles se viam livres a ponto de poder comer a carne que era sacrificada aos ídolos, o que, por exemplo, um judeu jamais faria, comer uma carne que fosse sacrificada a um ídolo pagão. Esses cristãos chegaram a essa concepção de que eles poderiam fazer isso, e isso não lhe causaria dano algum. Só que tinha um problema. Os novos convertidos que chegavam à fé cristã, que aceitavam a Jesus Cristo como Salvador da vida deles, eles ainda estavam muito ligados aos ídolos que eles adoravam, ligada à antiga crença, à sua antiga religião, que estava em torno da idolatria de algum dos deuses dos gregos, dos romanos. E esses cristãos, a qual o apóstolo Paulo chama de cristãos fracos, fracos no sentido de que ainda eram recém-convertidos e não tinham uma fé madura. Quando eles viam os cristãos comendo e bebendo daquilo que tinha sido oferecido aos ídolos, eles se escandalizavam, e muitos deles regressavam na fé, porque eles não entendiam essa associação que era feita. Irmãos, esses cristãos que eram mais maduros, eles comiam desses sacrifícios, e eles, o apóstolo Paulo chama de cristãos fortes. Fortes porque eles já eram mais maduros, e chegaram a essa compreensão primeiro que os recém-convertidos, a quem ele chama de fracos. Esses cristãos fortes, eles chegaram a tamanha profundidade da fé e tamanha liberdade que eles sentiam em Cristo, que eles começavam a se tornar autoconfiantes demais. Eles começaram a obter uma confiança que ia além daquela que eles poderiam ter. O estado de liberdade que eles desfrutavam começou a se tornar um estado muito perigoso. Porque quanto mais livre alguém é, quanto mais com mais profundidade ele alcança na fé, em um relacionamento sincero e verdadeiro com Deus, isso constitui uma responsabilidade imensa. E ele está sempre ao redor de um grande perigo, que é confiar demais na liberdade que tem em Deus. Um cristão abençoado, que tem uma fé sólida, vívida em Deus, pode vir a fracassar, pode vir a destruir a sua vida e pode se tornar totalmente desagradável a Deus, se ele usar dessa autoconfiança em si mesmo. Essa narração que eu acabei de fazer está aqui, no capítulo 8. Embora neste momento eu vou falar do capítulo 10. E o apóstolo Paulo, ele vai usar a história de Israel para mostrar que quanto mais abençoado aquele povo foi, tamanho foi a sua destruição. Eles eram um povo escolhido, receberam muitas bênçãos e mesmo assim terminaram seus dias de modo terrível. O que eu quero que vocês prestem bastante atenção, e é aquilo que Deus colocou no meu coração, eu quero que vocês fixem o seu coração, a sua mente, no que eu vou falar. O fato de você ser muito abençoado em Cristo, se você não souber lidar com isso, se você não entender o tamanho da responsabilidade que isso em si te confere, você pode terminar os seus dias na ruína. Começar bem na fé, receber a graça e a misericórdia de Deus, ser liberto de todos os seus pecados e terminar a sua vida na desgraça e no inferno. É bem essa advertência que o apóstolo Paulo quer trazer à igreja. E ele quer mostrar isso de maneira sólida, ele quer apresentar fatos
para que a igreja de Coríntios veja, para que os fortes, os mais maduros espiritualmente, eles vejam que eles correm sério perigo, porque a liberdade é uma linha bem estreita, e que às vezes a gente vai obtendo tanta confiança na fé, que nós podemos fechar os nossos olhos para as realidades, e podemos começar a pecar sem que percebamos. Vamos ver aqui as bênçãos que estão descritas do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4. Olha o que o apóstolo diz: irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Veja bem, Deus escolheu a nação de Israel. Ela foi escolhida dentre muitas nações que existiam naquela época, inclusive nações que eram maiores do que ela, mas Deus a escolheu. E o que Deus fez no meio dessa nação, não se viu em nenhuma outra nação, não se viu em nenhum outro lugar. São coisas espetaculares e maravilhosas, que somente Deus podia fazer. Vemos aqui o primeiro evento, que ele retrata que os pais estiveram debaixo da nuvem, fazendo referência àquela nuvem que estava sobre o povo de Israel, enquanto que ele caminhava no deserto, protegendo do calor do sol. Era uma provisão e uma proteção divina. Também ele descreve que os seus antecedentes, os seus antepassados, eles passaram pelo mar, fazendo referência à grande obra de Deus, que tirou o povo de Israel do Egito, e fez com que eles passassem pelo mar, a seco. Consegue imaginar isso? Por mais que você trabalhe a sua mente, consiga imaginar alguma realidade, se você chegar aí numa praia, e você estiver de frente com o mar, e você vê a imensidão do que é aquilo, é grandioso demais, é maravilhoso demais. E o apóstolo está dizendo aqui, da nuvem que ia protegendo o povo, da travessia do mar. Também fala aqui, no versículo 2, que todos foram batizados em Moisés, na nuvem do mar. Esse batismo que foi feito em Moisés, na nuvem do mar, é semelhante àquilo que se foi feito conosco em Cristo. Aqui, a palavra batismo tem a ideia de submissão à autoridade. Nós, que estamos em Cristo, quando fomos batizados, ali estávamos dizendo que nós seríamos submissos, submeteríamos à vontade de Deus. Nós entregaríamos o nosso querer a Deus, a nossa vontade a Deus, mortificaria todos os nossos desejos, os desejos do nosso eu, e permitiríamos nascer de novo, para a vontade de Deus. O que aconteceu aqui, em relação a Israel, foi igual. O povo não mais exercia a sua vontade, o povo submeteu-se à vontade de Moisés, e Moisés estava sendo dirigido por Deus. A qual outro povo Deus fez isso? A qual outra nação Deus permitiu que estivesse debaixo do seu controle? A qual outra nação Deus escolheu para si, para governar e dirigi-la? Nenhuma outra. Aqui o apóstolo está dizendo que isso constitui um benefício imenso para aquela nação, porque era a única nação dirigida por Deus, a única nação em que Deus, por sua própria vontade, quis coordená-la. No verso 3, ele diz que todos eles comeram da mesma comida, fazendo referência a mais uma obra espetacular, que foi a provisão de Deus que veio do céu, o maná. Deus, ele sustentou o seu povo no deserto, dando a ele uma porção diária de refeição. Com o maná que caía do céu, os israelitas cozinhavam, faziam bolos e pães. E por meio dessa alimentação, eles foram mantidos por Deus. Olha que coisa graciosa.
A que outra nação, a que outro relato nós vamos encontrar aqui nas Escrituras de uma obra como essa? Deus dando de comer em pleno deserto, onde não havia comida, era escasso a comida. E ainda imaginando a imensidão do povo israelita, aquela quantidade imensa de pessoas, e Deus dando a provisão para todas elas. Todos os dias, Deus concedia essa provisão. A que outra nação Deus fez isso? Eles eram abençoados? Muito, muito abençoados. Pois comia da comida que o próprio Deus dá, a comida que vem dos céus. E aqui no versículo 4, eles beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Nós vemos aqui mais um evento espetacular da obra de Deus. Deus deu água limpa ao povo em pleno deserto. Água para todos, água para a multidão. E todos nós sabemos que a primeira coisa quando falamos de deserto, já vem na nossa mente o calor intenso e a escassez de água. Mas o que Deus fez? Deus deu água limpa no deserto. Veja, irmãos, quantas bênçãos. Quanto mais abençoada a coisa é para dar mais certo, né? Quanto mais benefícios que se recebe, a tendência que parece que a dinâmica da coisa é, quanto mais abençoado ele é, mais correto é, mais justo é. Mas veja o que diz no versículo 5. Deus, porém, não se agradou da maior parte deles. Razão porque seus corpos foram espalhados no deserto. O que aconteceu? O que aconteceu? Quando nós olhamos Deus fazendo tantas coisas maravilhosas, abençoando de tal maneira esse povo, e o desfecho da história é essa, que o próprio Deus que abençoou o povo, Ele mesmo tomou a responsabilidade de espalhar os seus corpos no deserto. Que quanto mais bênção esse povo recebia, dá a impressão de que era agradável a Deus. Estou sendo agradável a Deus, estou recebendo bênçãos. Mas parece que aqui é o contrário. Eles estavam sendo desagradáveis a Deus. Quanto mais Deus abençoava, mais o povo morria. Quanto mais Deus concedia graça ao povo, mais o povo perecia. Porque o povo criou uma autoconfiança em si mesmo e começaram a usar da liberdade que eles obtiveram, porque Deus os libertou do Egito, começaram a dar ocasião ao pecado, e de livres vieram a um estado muito pior, foram espalhados no deserto, mortos pelo próprio Deus que os libertou. Aqui nós vemos as duas faces da obra de Deus. Deus libertador e Deus de justiça. O Deus que abençoa e o Deus que requer da mão daqueles a quem Ele abençoa. O mesmo Deus que liberta do pecado e do inferno é o mesmo Deus que condena e lança no inferno de novo. Como tudo isso aconteceu? Aqui nós vamos começar a entender. E veja bem, o apóstolo Paulo, ele não está querendo pôr medo na igreja de Coríntios. Isso aqui é só um alerta. Isso é uma advertência. E olha o que diz o versículo 6. Estas coisas aconteceram como exemplo. A história, ela é importante para nós. A história da religião cristã, a história de Israel como constituição do povo de Deus, porque dela nós tiramos vários exemplos e chegamos a uma compreensão mais profunda de quem é Deus. Olha o que ele diz, isso aconteceu como exemplo.
essas coisas ficaram de exemplo. Esses registros vão ficar guardados para as gerações posteriores. E vai ser um exemplo para elas daquilo que Deus pode fazer, das coisas maravilhosas que Deus pode fazer para abençoar, das coisas maravilhosas que Deus também pode fazer para punir. Porque tudo que provém de Deus é bom. Depende da forma como compreendemos. Mas tudo que provém de Deus é bom, é justo e correto. E essas coisas nos servem de exemplo para que nós não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. O apóstolo Paulo, ele vai utilizar essa história como um exemplo para a igreja de Coríntios, porque muito dos atos que os coríntios estavam fazendo, muitos dos pecados que estavam cometendo, se dava a esse estado de confiança, a esse estado de considerar-se forte na fé, a esse estado de considerar maduro demais na fé. E aqui constitui-se também um aviso, uma advertência para todos nós que aqui estamos, desde aqueles que se converteram há pouco tempo, àqueles que se converteram já há um bom tempo, e principalmente os mais maduros. Principalmente os mais maduros, por quê? Porque estes acabam tomando para si uma certa confiança na coisa, uma certa confiança na fé, começam a se apoiar demais, e passam dos limites. E aí o apóstolo está mostrando, ó, vocês são confiantes demais. Vocês, por exemplo, que comem a carne sacrificada, vocês são confiantes demais. Vocês deveriam ir mais devagar. Como exemplo disso, está o capítulo 10, está o capítulo 9. O capítulo 9 termina com o apóstolo Paulo dizendo assim, ó, ele sendo apóstolo, escolhido a dedo pelo próprio Cristo, ele diz assim, ó, antes eu subjugo o meu corpo e reduzo a mim mesmo à servidão, mesmo se considerando forte, maduro, né? Velho na fé, há muito tempo na igreja, ele tomava estas medidas para consigo mesmo, porque a autoconfiança é a ruína das pessoas. Quando elas começam a abusar da liberdade e achar que agora eu me converti, agora eu me batizei, agora não pode acontecer mais nada de errado, as coisas irão muito bem. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo, olha, você não pode confiar demais em você, você não pode confiar muito nesse estado de fortaleza, que isso pode ser, ou isso pode preceder a sua ruína. Exemplo para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Olha, o primeiro ponto que o apóstolo Paulo nos apresenta, e apresenta para a igreja de Coríntios, a respeito da situação deles, era a cobiça, cobiçar as coisas más. Essa referência está em Números 11:4, quando depois de ter saído da terra do Egito, os judeus começaram a ficar insatisfeitos pela comida. Eles começaram a lembrar da comida que eles comiam no Egito. E aí, antes que você pense que isso aqui é questão de comida, eu vou te dizer que não tem nada a ver, não é questão de comida. A ideia central é que a nova vida que eles estavam vivendo, essa vida de liberto, estava gerando uma insatisfação, coisa que não acontecia na antiga vida. E parece que isso acontece conosco nos nossos dias. As imposições da fé cristã, as imposições postas pelo próprio Cristo, parece gerar um desconforto nas pessoas. E elas não conseguem se submeter a isso. Elas não conseguem olhar no Salvador um Senhor, do qual devem se submeter. Nós, às vezes, não conseguimos isso. E isso pode começar a gerar uma insatisfação.
E muitas pessoas começam a olhar para a antiga vida, porque tinham mais liberdade, embora estavam escravos. Não são poucas vezes que nós vemos pessoas reclamando a respeito da fé, reclamando das imposições, das regras, dos mandamentos, e dizendo com muita alegria que no passado tinham mais liberdade de fazer o que queriam. Não se trata de comida, o povo não estava criticando a comida. Na verdade, a insatisfação era geral, era total. As pessoas estavam totalmente insatisfeitas dessa nova vida de libertos. E às vezes, isso pode acontecer quando nós confiamos demais em nós mesmos. Nós começamos a ficar insatisfeitos com muitas coisas. Nós começamos a achar que nós podemos dar um passo a mais. Eu posso fazer isso, porque isso não vai me causar nenhum problema. Tudo isso é um reflexo da nossa insatisfação com a nossa fé. E é um alerta que o apóstolo deixa à igreja de Coríntios. Versículo 7. Não vos façais idólatras, como alguns deles, como está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para farrear. Aqui o apóstolo Paulo está lembrando a respeito de um evento, que foi o momento em que Moisés demorava a descer do monte, porque estava falando com o Senhor, estava recebendo a lei do Senhor. E o povo resolveu criar um Deus que pudesse conduzi-los na sua jornada. E pediram a Arão, e Arão edificou um bezerro de ouro. E no dia da consagração, o povo estava ali, comendo e bebendo, e farreando, e se fazendo idólatra. Esse era um dos perigos que essas pessoas que desfrutavam da liberdade na igreja de Coríntios podia correr, de, indo nesses lugares, comprar da carne sacrificadas, eles pudessem regredir na fé e ficar ali, e ali voltar à adoração aos antigos ídolos. Qual a lição que isso traz para nós? Embora muitos de nós temos um certo repúdio à idolatria, e nós também julgamos bastante as pessoas que são idólatras e que acreditam em imagens e esculturas, parece que a gente resumiu a ideia de idolatria a uma imagem. E não é bem assim que as coisas acontecem. Tudo aquilo que toma o teu tempo, tudo aquilo que toma a tua atenção, tudo aquilo em que você se dedica, pode constituir-se em idolatria. Pode ser que você é idólatra e nem sabe, porque alguma coisa te atrai mais de você do que o próprio Deus. A gente pode dedicar o nosso tempo muito mais às obras de Deus do que ao próprio Deus. A gente pode dedicar muito mais o nosso tempo à criatura do que ao Criador. A gente pode estar disposto a morrer por pessoas, mas jamais pela fé. Nós estamos dispostos a ir até as últimas consequências por nossos ideais, mas jamais pelo ideal de Deus. Nós defendemos questões diversas aí pelas ruas, em nossas conversas, discussões, mas jamais defendemos os interesses de Deus. E a questão é, o que toma mais o teu tempo? Aonde está seu coração? Onde está o meu coração? Aonde está toda a minha atenção? Aonde neste momento que eu estou aqui está a minha atenção? Saindo daqui, o que vai atrair minha atenção? O que vai mover minha semana? Aonde vai estar meu coração todo esse tempo? Aí está o seu Deus. É comum, e você pela leitura da Bíblia, você vai perceber que os homens criam deuses para si. Essa atividade é desde o princípio.
Desde o princípio da humanidade, os homens criam deuses para si, ideias para si. Porque uma ideia pode constituir um Deus também. Uma simples ideologia que você defende, com todas as suas forças, com todo o seu coração e seu amor, pode constituir para você um Deus. Uma causa pode constituir para você um Deus. Pode tomar o lugar de Deus na sua vida. Pode tomar a nossa devoção. E o apóstolo Paulo mostra: não vos façais idólatras, como muitos deles fizeram. Versículo 8. Não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23.000 pessoas. Em um só dia morreram 23.000 pessoas. O relato de Números, no seu capítulo 25:1. O que aconteceu? As mulheres moabitas seduziram os homens israelitas. Esses homens abençoados, povo escolhido de Deus, povo que Deus tirou do Egito. E eles foram e tiveram relações sexuais com essas mulheres. E não só isso, além desses homens de Deus terem relações sexuais com essas mulheres, eles adoraram aos seus deuses, comeram do sacrifício que essas mulheres fizeram aos seus deuses. Como pode? Homens tão abençoados, que sofriam no Egito, que eram escravos, que eram maltratados no Egito, foram libertos por Deus, receberam a bênção da libertação, e agora o próprio Deus teve que exterminá-los. Quando nós olhamos para a igreja de Coríntios, um dos grandes problemas era esse, porque na cidade de Coríntios, acho que muita gente sabe disso, existia o templo a Afrodite, deusa do amor. Um templo em que, segundo as tradições, existia mulheres que ali serviam. Cerca de 1.000 sacerdotisas que faziam juízo à deusa, elas tinham relações sexuais. Então era um lugar que só dentro daquela religião existia 1.000 mulheres prostitutas que serviam à deusa Afrodite. Então, imagine essa cidade. E não somente a deusa Afrodite, todas as sacerdotisas que serviam aos seus deuses, elas eram prostitutas. E esses cristãos que iam comer da carne sacrificada, que iam aos templos comprar dessa carne sacrificada, tinham contato com essas prostitutas. Esses cristãos maduros. E aí você imagina, ele é um homem de Deus. Ele não vai cair, pois caía. A prostituição, ela é interessante. A maior tolice é você confiar demais na sua fé quando se diz respeito a pecados sexuais. Porque a orientação, diferente do que as pessoas acreditam, a orientação bíblica é fugir da prostituição. A prostituição é difícil de vencer. Pecados sexuais são perigosíssimos. Não tem uma pessoa que não tenha algum tipo de tentação sexual. E por mais que você santifique sua vida, se você não tomar um certo cuidado, muito rápido você cai em uma tentação sexual. Seja de qual tipo for. Eu não estou falando que você vai cometer um ato sexual, porque a prostituição em si ela não começa no ato sexual. Ela começa antes, num pensamento sexual. O apóstolo Paulo fala sobre homens que têm os olhos cheios de adultério. E assim mulheres também, que cobiçam coisas más, que com seus olhos desejam sexualidade, desejam sexo. E aí essa mensagem, ela chega até aqui, chega em nós. As pessoas, elas acreditam que elas são espirituais o suficiente para encarar o negócio.
E não pode, tem que fugir. Não é jejum e oração para encarar problemas sexuais que vêm à sua direção. E aí eu estou me referindo a não é a forma de combater desejos sexuais. Evidentemente que é por oração, pela palavra de Deus, por meios espirituais que essas coisas são mortificadas na vida do crente. Eu estou dizendo que muitas pessoas, confiando demais no seu estado espiritual, que aparentemente está estável, acabaram caindo, justamente por confiar demais. Todas as vezes que você se sentir tentado em relação a algum desejo sexual, você tem que fugir disso imediatamente. É isso que diz a Bíblia. Fugir imediatamente. Se você der um clique e apareceu alguma coisa que é sexualmente lícito, você tem que fugir imediatamente. Mas nem que você jogue na parede. Se você olhou a primeira vez e na segunda você quis cobiçar, você deve olhar uma vez só. Olhou, já sentiu que o mal, que a prostituição está querendo te puxar, você não olha de novo. São regras que aparentemente são bobas, mas a ideia da Bíblia é que tem que fugir. Problemas sexuais você só se combate fugindo, buscando o revestimento espiritual em Deus, buscando a purificação que só vem de Deus, fortaleza que só vem de Deus, mas essa fortaleza não é para combater certos problemas, é para fugir deles, é para ter resistência, para negá-los, é para abandonar, por exemplo, posso estar falando bobagem aqui, pessoas que são cristãos, que têm uma fé sólida, mas que está preso, por exemplo, em consumo de pornografia. Você sabe o que eu estou falando. Ninguém aqui é bobo. As crianças estão lá no fundo, aqui só tem adulto. Você sabe o problema que isso constitui. Você tem até vergonha de pensar nessa situação ou de falar isso em público. Não é das melhores coisas que eu também gosto de falar, mas eu estou seguindo a ordem do texto. Avisos para a igreja de Coríntios, de uma história que ocorreu, de pessoas que eram abençoadas. Na igreja de Coríntios, essa mensagem é para os cristãos fortes, para esses que tinham essa confiança na sua fé, que eram maduros o suficiente. Para cair é facinho. Se você achar valente demais para encarar certos problemas relacionados à sexualidade, já vou te avisar, para cair é facinho. Se você não cortar, por exemplo, uma conversa que você pode estar tendo com uma pessoa, você que é casado, ou você que é solteiro, está indo longe demais, você cai facinho. Você pode ser o mais espiritual que tiver nesse lugar, você cai. Se você for com tudo, você cai. Você pode ser o homem e a mulher de oração dessa casa, isso não quer dizer nada. Se você enfrentar a prostituição, você cai, porque o próprio Deus diz, fugir da prostituição. Entenda fugir como literal, não como uma ideia simbólica. Tem que fugir. Se você quer vencer esse mal, você tem que fugir. Você tem que cortar tudo que te leva para esse mal. E num só dia, Deus pegou 23 mil homens dele, eleitos, homens de Deus, homens de fé, do povo escolhido, e os destruiu. Versículo 9. Não tentamos o Senhor, como alguns deles tentaram, e foram mortos pelas serpentes. Mais um evento que o apóstolo Paulo quer mostrar à igreja de Coríntios. Uma fonte de descontentamento é o estado espiritual que era exigido pelos coríntios. Qualquer pessoa, ao fazer a leitura das duas cartas dos Coríntios, vê
que eles estavam totalmente insatisfeitos com a vida cristã. Por quê? Porque exige renúncia. A vida cristã exige renúncia. E é por isso que muitas pessoas não querem. É por isso que quando Jesus começava a falar, muitos discípulos abandonavam ele. Porque exige uma renúncia enorme, um esforço enorme. É negar a si mesmo a todo tempo. É fazer o que o apóstolo Paulo diz: me reduzo à servidão. A todo tempo. A todo tempo você é chamado para negar a sua vontade, os seus desejos. E quando você lê toda a carta, você vai ver que tudo que o apóstolo Paulo estava dizendo mostra a insatisfação que aquelas pessoas tinham. E os seus pecados constituíam em uma afronta a Deus. Se nós olharmos a história de Israel, eles criticaram, os israelitas criticaram constantemente Moisés e Arão. E ao criticá-los, eles estavam criticando o próprio Deus. Porque quem era Moisés e Arão? Se não porta-vozes de Deus. Simplesmente isso, porta-vozes de Deus. E todas as vezes que o povo criticava as medidas adotadas por Moisés, as medidas adotadas por Arão, eles estavam criticando o que o próprio Deus estava estipulando para eles. Isso constitui uma tentação ao Senhor. Eles estavam vendo até onde ia a benevolência de Deus. E assim, nós podemos nos tornar autossuficiente bastante para começarmos a criticar a vontade de Deus, a questionar algumas questões, por exemplo, que é imposta pela igreja. A questionar algumas posturas que é adotado, por exemplo, pelo líder da igreja, que tem essa função de guiar a igreja, que é o pastor. Seja qualquer líder. As pessoas podem começar a questionar e criticar de tal forma as medidas adotadas por aquela pessoa que tem como ministério guiar a igreja, que elas podem não perceber que aquilo que elas estão criticando é o próprio Deus. Mostra a insatisfação que elas têm não com o pastor, mas com Deus. E veja bem, o Senhor enviou as serpentes. Todos lembram da ocasião da serpente de bronze? O próprio Deus enviou no deserto pão, água para abençoar e serpentes para matar o povo, porque o povo murmurava contra a graça divina, porque o povo criticava as imposições de Deus, porque quando eles estavam perdidos e estavam na condição de escravos, tudo estava bem, mas quando eles se converteram, quando eles foram batizados em Moisés e submeteram à vontade de Moisés, que era porta-voz de Deus, o povo só tinha crítica. O povo só tinha que reclamar. E na igreja de Corinto isso aconteceu mesmo. E acontece nos nossos dias. O que tem de pessoas que reclamam não é brincadeira. Ele reclama do culto, reclama da igreja, reclama das crianças da igreja, reclama de pessoas dos quais Deus fez a sua semelhança, que eram para ser irmãos em Cristo, mas nós reclamamos das pessoas, nós reclamamos do que é pregado, nós reclamamos do que é cantado, e nós não percebemos que nós estamos militando contra a benevolência de Deus. É como se Deus, a graça de Deus, a benevolência de Deus, fosse uma corda, e as nossas críticas e as nossas reclamações fossem o esticar da corda. Por mais forte que seja a corda, se você pôr sobre ela uma força maior do que ela pode suportar, ela se rompe. É assim para uma corda, é assim para uma corrente de aço. Se a força que foi imposta for maior, ela vai se romper. E é assim
a graça divina, a benevolência de Deus. Até Deus tem limites, porque Deus, sendo bom, Ele é justo, e Ele não pode ser mais bom do que justo, e nem mais justo do que bom. Todos os seus atributos são plenos e perfeitos, eles não precisam ser melhorados, nem diminuídos, não precisa aumentar e nem diminuir, Ele já é pleno e perfeito. E as nossas murmurações militam contra a benevolência de Deus. São avisos, são advertências. São advertências. Pessoas maduras na fé, irmãos, que já conhecem a verdade do Evangelho, que já conhecem a Deus, às vezes reclamam de tudo, estão descontentes com tudo, são descontentes até com Deus, se revoltam até mesmo com Deus, murmuram, criticam, e aqui nós vemos que tudo isso só levou à desgraça do povo. Veja bem, uma pessoa abençoada pode terminar amaldiçoada. Versículo 11, vamos para o fim. Todas estas coisas lhe aconteceram como exemplos e foram escritas para o nosso aviso. Que todas essas coisas? Cobiça, idolatria, prostituição, tentação e murmuração. Sobre esses assuntos, tudo isso aconteceu e foram escritos na Bíblia para exemplo. Para servir de exemplo para você, Paulo, quando você pensar em murmurar. Para servir de exemplo para você, Dioneide, quando você pensar em idolatrar. Isso foi escrito para exemplo de vocês, para nosso exemplo. Exemplo do que aconteceu com eles, de tudo de bom que Deus fez e tudo daquilo que Deus requeriu deles. Ser abençoado constitui em responsabilidades, e aquele que é livre tem mais responsabilidades ainda, porque ele não pode voltar para a escravidão. E por isso, o apóstolo Paulo está dizendo, isso aqui para vocês é exemplo, é uma advertência. Para todas as vezes que você pensar em pecar, isso aqui lhe serve de advertência, para que você não faça isso. E todas essas coisas lhe aconteceram como exemplos, foram escritas para o nosso aviso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Os fins dos séculos é o período que está entre a vinda de Jesus e a sua volta. Nós estamos nos fins dos séculos. Depois da volta de Jesus, acabou. É julgamento e acabou. É vida eterna para os que estão em Cristo e perdição eterna para os que se perdem. Já é chegado esses dias terríveis, os últimos dias que antecederiam a volta, já são esses dias. Nós já estamos nos últimos dias. As advertências já estão sendo nos dadas. Todas as vezes que você vem aqui na igreja, que você senta aí e ouve uma ministração, você está escutando uma advertência. Você está sendo advertido do cuidado que você tem que tomar, porque estamos nos últimos dias. E se Jesus voltar, acabou. São advertência em cima de advertência. E veja bem, ele diz que tudo isso foi escrito, referindo-se aos textos sagrados. Quando você vê um texto dessa magnitude, aqui está repleto de advertências. Porque depois disso aqui acabou. Porque agora isso tem um valor imenso. Mas depois que isso aqui se cumprir, isso aqui não vai ser mais útil para quem se perder. Permanecerá para sempre a palavra de Deus. Mas o que ficou para trás ficou. E já não vai mais servir. Jamais não vai ter poder salvífico. É já os últimos dias. E as advertências vêm sendo dadas. Então, o primeiro ponto que nós precisamos ter em mente, como vencer
esse nosso estado, às vezes de autoconfiança, porque somos cristãos demais, é lembrar das coisas passadas e tomá-las como exemplo. Segundo ponto também que nos ajudará, está aqui no versículo 12. Aquele, pois, que está em pé, perdoe-me, aquele, pois, que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Interessante essa fala. Porque o apóstolo Paulo, você sente quando ele diz assim, aquele que pensa estar em pé, ele está como se estivesse, no nosso linguajar, alfinetando as pessoas. Ou você que é o verdadeiro cristão aqui do nosso meio, você está em pé, né? Então toma cuidado para você não cair. Você que é o batizado daqui, você que é o pregador, você é o presbítero, está em pé, né? Cuida para que não caia. Aqui é um exemplo importante, quando você, por exemplo, olha as pessoas que um dia estiveram aqui, se batizaram, participaram da graça de Deus, por um momento viram a glória de Deus se manifestar nesse lugar, viram seus pecados sendo perdoados, isso é terrível, viram as bênçãos, pessoas chegam aqui toda arrebentada, na perdição, Deus fazendo toda uma obra grandiosa na vida da pessoa, Deus dá dons, ministérios para a pessoa vai desenvolvendo na fé, começa a enxergar a realidade, começa a entender o projeto de salvação que Deus tem na vida dela, mas por um momento, ela ganha uma certa confiança, e sem que ela perceba, ou percebendo, ela acaba escorregando e caindo, e nunca mais levanta. Era tanta confiança, nossa, o vento soprava, ela ia junto, sentia a presença de Deus poderoso, coisas maravilhosas, Deus usava pessoas, às vezes tinha pessoas que pregavam, chegaram a ser líderes de igrejas e hoje estão na ruína espiritual. Muitos já foram para o inferno, cuidaram de igrejas, cuidaram de grupos dentro da igreja, cuidaram de crianças e hoje estão no inferno. Por quê? Porque abusaram da liberdade que Deus concedeu e sem que perceberam, quando foram ver, já tinham caído. Você está em pé? Toma cuidado, que para cair é facinho. É o que o apóstolo está dizendo. E ele não está dizendo para os fracos, porque os fracos, nesse linguajar de Paulo, a ideia que Paulo diz dos fracos, é esses que são recém-convertidos, estão buscando a fé. Mas os mais fortes, que já estão na fé há muito tempo, é esses que criam uma certa fortaleza em si mesmo, esses que confiam demais, esses que são crentes demais, e esses que estão mais aptos a cair, porque eles se envolvem em questões mais complexas, em assuntos mais complexos, em situações mais perigosas, porque eles fazem isso, porque entendem que estão aptos para isso, mas aí há um perigo. A ideia de você pensar que você já é um cristão maduro, e que você já é perfeito em Cristo, isso é escorregadio demais. Muitos dos que caíram, que são exemplos para nós que nós vimos, tiveram esse pensamento. Você imagina alguém que chegou a Cristo, na cabeça dele ele pensar que, olha, no mês que vem eu vou estar perdido, voltaria aos meus vícios, voltaria à perdição. As coisas vão acontecendo devagar, e quando ele percebe, ele já foi. É uma vida inteira para construir uma fé sólida, e basta um escorregão para destruir tudo. Então, você que está em pé, você que pensa que está em pé, cuidado. É um aviso apostólico, para que não caia. Versículo 13. Não veio sobre vós tentação senão humana. O que ele quer dizer com isso? Que todas as tentações que sobrevieram sobre aquela igreja, e que também sobre nossa vida, são humanas, são próprias da humanidade. Não há nada de novo, não há um tipo de tentação nova. As tentações são as mesmas que o povo de Israel,
1.500 anos atrás, né, do período da igreja de Corinto passavam, são as mesmas que 3.500 anos agora, no nosso tempo. Do Sinai para cá, 3.500 anos, são as mesmas que nos assolam. A idolatria que sonda nossos corações, a prostituição que sempre está sondando os nossos olhos, a nossa mente, a murmuração de tudo está ruim, as críticas a Deus, são os mesmos pecados que estão sempre batendo a porta, mas perceba que são sempre as mesmas tentações humanas. E o que Deus faz em relação a isso? Fiel é Deus, que não deixará tentar acima do que vocês podem resistir. Deus não deixará, e aqui veja bem, o que ele está dizendo? Deus não deixará, Deus não permitirá que a tentação que sobrevirá e que vem sobre nós, a igreja nos dias de hoje, seja maior do que nós podemos suportar. Então aquele que cai, ele não caiu porque a tentação dele foi maior, é igual a sua tentação, você que ainda não caiu, você que está firme. Aquele irmão que caiu em tentação, a tentação que que veio sobre a vida dele, não é maior da que veio sobre a sua vida, e você suportou. É isso que o apóstolo está dizendo, que a tentação é comum aos homens, é igual a todos os homens, e a diferença está naquele que cai. Ele cai porque ele confia demais em si, porque Deus não permite que uma tentação venha de modo que você não seja capaz de refreá-la. E ainda digo mais, olha o que Deus fará. Antes, com a tentação, Deus também dará um escape. O escape, no original, ele tem o sentido de que, imagine um grupo de pessoas, um grupo de soldados que estão cercados em uma montanha. A palavra escape é como se naquela grande montanha existisse uma brecha e aquele exército pudesse fugir por ela. Imagine você encurralado numa situação. É isso que Deus faria, é isso que Deus fará. É essa a promessa de Deus, que ainda que as tentações te encurralem, Ele vai dar uma brecha, e por essa brecha você vai sair. Você não precisa ser vencido pela tentação, você não precisa cair, você não precisa confiar demais em você. Você precisa ver, enxergar na tentação a brecha de Deus, o escape de Deus, para que você possa resistir à tentação, e a tentação não venha destruir a sua vida. Você que está em pé, cuide para que não caia. E todas essas coisas nos servem de aviso. Você entendeu? Diga amém. Você entendeu a palavra? Diga amém. Que bom, porque essa é a palavra do Senhor para conosco nessa noite. Quero fazer uma oração. Quero fazer uma oração nessa noite. E você pode ficar sentado mesmo. E eu quero orar para que Deus faça fortaleza na sua vida. Que você neste momento possa pedir a Deus que te dê força para negar a si mesmo. Esse sentimento de confiança que você tem, que você acha que você pode voar, corta essas asas, elas podem ser perigosas. Mantenha seus pés no chão, mantenha seus pés na vontade de Deus. Negue, subjugue suas vontades e faça somente a vontade de Deus. Meu Pai, neste momento, Senhor, a palavra que o Senhor colocou no meu coração, aqui eu disse, meu Pai, eu peço a Ti, Deus, que o Senhor possa nos dar força para negar os nossos desejos, para negar a nossa vontade, para não usar indevidamente a liberdade que nós encontramos em Ti, meu Pai, porque se somos livres, somos para Ti, se somos servos, meu Pai, também somos para Ti. Pedimos, ó Deus, que o Senhor possa nos guardar do dia mau, do dia da tentação, e o Senhor possa, meu Pai, segundo a Tua palavra,
nos dá esse escape, e por meio desse escape, meu Pai, nós possamos fugir do mal, de toda a aparência do maligno, meu Pai, e podemos usar dessa sabedoria para vencer o mundo. Nós te glorificamos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Alvo mais que a neve eu quero ser, pra ti